Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Ciderley, você acha que eu esqueci de vocês dois, né? Fica em pé aí, fica em pé aí, fica em pé aí. Deixa eu fazer uma propaganda. Olha que casal lindo. Não, gente, não tem conta. Vocês viram a paleta de cor deles? Eu amo ver vocês servirem. É sério. Eu precisava honrá-los. Eu amo ver o coração de vocês, a maneira como vocês entregam. É bonito, nos inspira ver a maneira como vocês servem o corpo. Amém? Deus os abençoe. Quem encontrou, diga amém. Bora. E chegou aonde? Chegou aonde? Chegou a Cafarnaum. E entrando em casa, estavam chegando em Cafarnaum e eles estavam entrando em casa. Irmãos, como é bom chegar em casa. É ou não é? Não, como é bom deitar na sua cama. É ou não é? Como é bom usar o seu banheiro, irmão. É bom ou não é? Irmão, nós estamos rodando desde quinta de madrugada. Como eu estava desejando chegar na igreja e depois ir para casa. Como é bom estar em casa. Jesus aqui nesse texto de Marcos. Jesus está vindo de uma jornada. E agora Jesus está chegando em casa. Olha para quem está só, diga, irmão, Jesus tinha casa. Não do jeito que você falou, irmão, não tinha casa não. É porque tem gente que pensa que Jesus era igual anjo. Não, fala para ele, irmão, Jesus tinha casa. Fala para ele, irmão, Jesus valoriza casa. Fala para ele, Jesus ama um ambiente de família. Irmão, fala mesmo, fala para ele. Fala para ele, cura ele. Fala, Jesus ama casa. Fala para ele, a maior libertação da história da humanidade começou dentro de uma casa e não numa nação. Porque Deus não libertou o Egito, Ele libertou o povo dentro de casa, para que rompesse com o Egito. Então, deixa eu te falar, o maior avivamento da história da humanidade está diante de nós. Quem crê nisso? Quem quer participar desse avivamento? Mas quem quer estar compromissado, deseja estar compromissado para esse acontecimento desse último avivamento, diga amém. Ontem nós ministramos no A Million Woman em Brasília, 3 períodos, uma concentração de uma massa de pessoas enorme, orando por Brasília, declarando sobre Brasília, de joelhos, quase todas as orações. Irmão, o joelho está até calejado, foram feitos, graças a Deus. Um povo que dobra o joelho, é um povo que se arrepende. Mas, por incrível que pareça, o avivamento do Brasil, ele não vai nascer a partir das praças públicas. Ele não vai acontecer a partir de estádios cheios, não. Apesar de que isso é muito importante para determinadas estações, mas o maior e mais poderoso avivamento da história da humanidade vai começar com base na profecia. E o profeta Malaquias, no capítulo 4, Malaquias vai falar sobre esse tempo final. E quando Malaquias vai falar sobre esse tempo final, ele diz que naqueles dias será como nos dias de Elias, e o coração dos pais se converterão aos filhos, e dos filhos aos pais. Sabe o que acontece? É a salvação hospedada dentro da sua casa. Filhos, pais curando filhos, filhos curando os pais, 2 gerações alinhadas na mesma revelação, no mesmo tempo. São 2 gerações sendo transformadas ao mesmo tempo. Então, tudo que vai dar início a essa última hora desse avivamento nas nações vai começar dentro das nossas casas. Jesus está chegando de uma missão, e a Bíblia diz que Ele vai entrar em casa, e essa casa
estava em Quifarnaum. Não é tribo, mas é tipo povoado de Naum, território de Naum. Essa cidade chamada Cafarnaum, ela está às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é a caixa d'água que abastece Israel de água pura e potável. Escuta isso, né? Essa cidade, território de Cafarnaum, anteriormente era um território que foi dado à tribo dos business, a terceira tribo de Israel, o terceiro filho de Jacó, a saber o seu nome Zebulon. Zebulon era a tribo dos business, Zebulon era a tribo dos negócios. Então a tribo de Zebulon vai ganhar uma herança aonde estava o porto marítimo, porque a partir das grandes embarcações dos apóstolos, eles iam para o mar, eles faziam grandes travessias, eles operavam nos business, eles carregavam de prata, ouro e riqueza os navios, e agora eles voltavam para o território de Israel, Cafarnaum, e agora eles pegavam desse recurso, dessas riquezas que Zebulon havia captado nos negócios. Zebulon trazia para Israel e empoderava economicamente o reino de Israel. Por isso Israel sempre foi um reino economicamente poderoso, não só no questão do âmbito de defesa e guerra. Hoje mesmo eu estou com um amigo no Brasil, ele lidera um kibbutz na Galileia, e ele trabalha na questão, ele desenvolve tecnologia agrícola, ele é dono do B3, a tecnologia mais poderosa para rebanho do planeta, está no Brasil tentando fazer negócio. Você que tem fazenda com mais de 20 mil cabeças de gado, é uma grande tecnologia para você. Essa sua fé aí, eu acho que nem um jumento, irmão. Fala para quem está do seu lado, fala 20 mil cabeças, irmão. Fala para ele, é um bom negócio para você. Então Jesus está nesse território de Zebulon, e aqui está o povoado de Naum, que foi chamado depois de Cafarnaum. E a Bíblia diz que então Jesus entra em casa, e por incrível que pareça, ele está caminhando com os discípulos. Jesus estava caminhando com quem? Olha para quem está ao seu lado, diga: seja discípulo. Não do jeito que você falou, ele não vai ser discípulo, irmão. Fala para ele: seja discípulo. Fala para ele: discípulo conhece o mestre. Diga aí: o mestre conhece o discípulo. Diga: quando você diz quem ele é, diga: ele revela quem você é. Quem dizem os filhos, as pessoas ser o filho do homem? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Jeremias. E Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro mais que prontamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi o único que disse, Jesus disse: tu és Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és Pedro, porque você sabe quem eu sou, eu sei quem você é. Então Jesus está em casa, e Jesus está andando com os discípulos. Aí por um momento, olha o que está escrito no texto: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho. O que eles estavam fazendo? Discutindo. Eles estavam o quê? Eles estavam discutindo. O texto original diz: o que vocês estavam discutindo entre si no caminho. Versículo 34 diz: mas eles ficaram calados, porque pelo caminho estavam disputando entre si quem era o maior. Irmãos, está parecendo nós de Goiânia. Não é possível que esses caras eram assim. Eles estão com Jesus. Fala comigo: Rafruta. Fala Rafruta. Fala, é um lugar, um ambiente de compartilhamento. Fala, Rafruta é um lugar
onde derramamos, onde compartilhamos e onde recebemos. Jesus está caminhando com os caras e está acontecendo uma rafruta entre eles. Porém, nessa rafruta, eles estão discutindo quem sabe mais teologia, discutindo quem tem a melhor ideia, discutindo quem é mais próspero, discutindo quem sabe mais do que o outro. Está escrito no texto. Queridos, olha a discussão desses caras. Eles estavam andando com Jesus. Escuta isso, olha para mim. Eles estavam caminhando com Jesus. Jesus sabia o que eles estavam discutindo. Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Então Jesus conhece a conversa que rola na mesa da nossa casa. Fala alguma coisa, irmão. Jesus conhece as conversas que rolam no meio da jornada, no meio do dia, no meio do caminho. Agora, na hora que Jesus fala assim, deixa eu participar da rafruta, eles ficam calados. É terrível, irmãos, você está num lugar como esse, e há alguém que quer ser maior do que você. É aquele tipo de gente que só ele quer falar, e o que você vai falar não importa. O que vocês estão discutindo, eles ficaram calados. Por qual motivo eles não deram continuidade na conversa? Você sabe por quê? Porque a conversa deles era contrário à revelação do reino de Jesus. Alô? Alô? Vou repetir, a conversa deles era contrária ao reino de Jesus. Por que essa conversa era contrária? Porque que é um tipo de gente, irmãos, que eles querem ser autoridade, eles querem estar por cima a qualquer custo, eles não querem servir, eles querem mandar. Ei, esse tipo de discussão, sabe que tipo de discussão é essa? É daquele tipo de gente que quer ser voz, custe o que custar. Ele não quer ser ouvinte, ele quer ser voz. Esse tipo de gente, essa discussão que só acontecia em Jerusalém, só acontecia na Galiléia, em Cafarnaum, é aquele tipo de gente que quer mérito sem história. Ele quer ser autoridade sem fruto. Ele quer ter autoridade no peito, na base do argumento. Tudo isso é contrário à revelação do reino. Ei, a igreja de Jesus nunca será voz na cidade de Goiânia com base na placa do seu ministério. Uma igreja só pode ser voz numa cidade se ela for cheia do Espírito Santo de Deus. Entendeu aí, João? E para ser cheio do Espírito Santo de Deus, ela precisa ser santa. Ela não se torna autoridade, ela não se torna voz. Ei, ela não se torna autoridade numa cidade, ela não tem voz numa cidade, com base naquilo que ela acredita que ela precisa discutir. Enquanto tem uma pá de gente construindo discussão imprópria, irrelevante, contrária ao reino de Deus, tem alguém que está produzindo, promovendo frutos. A discussão é sobre quem é o maior. Gente, lá tinha uma mãe pior do que esses caras. Uma mãe chegou para Jesus e falou: Jesus, deixa eu contar um negócio, eu vou dar um segredo para o senhor. Jesus, pega essa chave, instala esse drive aí, Jesus. Quando o senhor chegar lá, põe um filho do lado direito e um filho do lado esquerdo. Irmãos, esse tem base uma mãe dessa, gente. Vê se tem. Essa mãe não quer saber de ninguém, ela só quer saber dos dois filhos, um do lado direito, um do lado. E outra coisa, olha para mim. Esse negócio ainda ia dar problema para saber quem votava na direita e quem votava na esquerda. E eu não ia, gente. Ia, isso ia dar problema. A discussão é sobre quem tem voz. A discussão é sobre quem tem mais argumento.
A discussão aqui é para saber quem sabe mais, quem é o maior, quem está por cima, quem está no hype, quem está na linha. Se não tem voz, não participa. As maiores igrejas de Brasília não compareceram no Million Woman. Mas provavelmente estamos ensinando sobre unidade. Porque quem não teve microfone não compareceu. Mas todos que estavam lá servindo com amor. Eu encontrei uma mulher que desde o dia 1º de janeiro ela veio para o Brasil totalmente voluntária para trabalhar para que o Million Woman acontecesse. Sabe onde rola a discussão? Na mesa daqueles que têm preguiça. Porque para andar com Jesus, irmão, ninguém disputava para andar com Jesus, mas disputava para saber quem era o maior. Ninguém aqui disputa para ganhar alma. Ninguém disputa para cuidar das viúvas. Não há disputa para cuidar dos órfãos. Não há disputa para pregar o evangelho nas ruas. Não há disputa para anunciar a palavra da verdade. Não há disputa para transformar pessoas. Mas há disputa para saber quem de nós é o maior. Quem está por cima, quem vai mandar, quem vai coordenar, quem vai realizar, quem vai fazer. O líder dos 12 será eu. De repente eu for negativo. Vamos dividir o negócio em meio. Cada um lidera 6. E se você observar, quando Jesus pergunta para eles o que eles estavam discutindo entre eles, queridos, eles ficaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio. Você sabe por quê? Olha para mim. Só é possível ouvir a voz dele se nós estivermos em silêncio. Até para orar nós não queremos ficar em silêncio, porque não é vantagem para nós ouvir a voz dele. Porque se ouvir a voz dele sempre começa nos direcionando, não sobre o que teremos ou quem seremos, mas o que nós precisamos mudar. É difícil ouvir a sua voz. Ninguém faz jejum para ouvir. Fazemos jejum para falar. Jejuamos para falar. Fazemos sala de oração para falar. Nos encontramos para falar. Sabe, nos ajuntamos. Ajuntamento, assembleia, igreja. Nos ajuntamos para pedir. Senhor, eu estou aqui de novo. Me abençoe essa semana que o bicho está pegando. A coisa apertou para o meu lado. Eu não sei o que fazer. Querido, nós oramos, nós pedimos, nós insistimos. Porém, temos dificuldade de ouvir. E a fruta mais poderosa não é aquela onde as pessoas falam, é aquela onde as pessoas ouvem a voz dele. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Viera-se os ventos, deram contra ela, mas ela não, escuta, ela não caiu. Fala, não caiu. Fala, não caiu. O problema da queda de muitos não é excesso de oração, é a falta, é a escassez de ouvir. Na escassez, ei, escuta, olha para mim, irmão. Olha para mim, o excesso da pobreza, o excesso da miséria, o excesso dos problemas, o excesso das lutas, nunca foi falta de oração, foi falta de ouvir. Nós temos dificuldade de parar para ouvir o Senhor. Uma coisa que nos impede de ouvir são as nossas disputas. São as nossas mesas. É aquilo que nós estamos compartilhando. Isso tem impedido muitas pessoas de ouvir a voz, porque geralmente quando estão discutindo, as pessoas que discutem querem ser donas da verdade.
Quando Jesus diz: o que vocês estão discutindo entre si? E eles discutiam entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro. Se alguém quer ser o quê? Irmãos, quem aí deseja ser o primeiro na sua esfera de trabalho? Não, você não entendeu, pode baixar a mão. Não é em trabalhar não, é em ganhar dinheiro, irmão. Irmão, você que não quer ganhar dinheiro, oferta tudo para esse povo que está levantando a mão, que ele sabe o que fazer com dinheiro. Quem quer ser o primeiro nas metas? Quem quer ser os primeiros? Irmãos, quem quer se superar todos os meses? Quem quer? Quem deseja? Quem quer construir, cada ano construir mais para patrimônio? Diga amém. Quem quer casar? Diga amém. Quem quer abrir novos negócios? Quem quer investir em pessoas? Diga amém. Quem quer investir em pessoas? Diga amém. Quem quer ter riqueza para transformar a vida de pessoas? Quem quer riqueza para patrocinar a escola para crianças? Diga amém. Sustentar a missão? Diga amém. Quem quer dinheiro para construir casa para viúvas, irmão? Para órfãos? Quem acredita que pode construir cidade? Cidades, quem acredita? Segura sua mão lá em cima. Quem viver verá. Está tudo certo. Deixa eu te falar, está tudo certo. O problema é quando queremos caminhar nessa direção sem ouvir, porque nós não paramos para ouvir. Está igual aquele marido, aqui em Goiânia não tem esse tipo de marido, mas o bicho parece um jumento, ele não ouve a mulher. É só em outra cidade, irmão. Goiânia é topzera demais, irmão. Goiânia é modelo, entendeu? Ei, macho, olha para mim, tudo que você faz na vida, tudo que você for fazer, tudo que você for empreender, pergunte à sua esposa o que ela acha. Se ela disser não, não entre, vai dar problema. Eu te afirmo que vai dar problema. Só que os narcisistas já estão assim, é um absurdo isso aí, hein? Um absurdo isso aí, esse negócio aí está errado. Eu tenho que escutar minha esposa. Esse é o problema. Quem não consegue ouvir a voz do Espírito, não consegue ouvir a voz da esposa. Agora entenda, casamento é dois, porém a Bíblia chama de um. Se a mulher está fora da verdade, é terrível para o marido ouvi-la, porque é os dois que vai dar ruim. Mas vamos deixar para o mozão, irmão, isso aí. No mozão, gente fala. Aí Jesus disse assim: vem cá, velho, deixa eu fazer uma propaganda de ser de óculos. Ele falou para um pai aí que tem potencial para ser genro dele. Vê se tem base uma. Tá bom, não vou falar mais não. Vou ficar calado, né? Tá todo mundo discutindo. Eu tenho a visão. Do que adianta ter a visão, irmão, e não ter o coração do Pai? Os homens estão se acabando por excesso de visão. O excesso da visão se torna em divisão. Homens de visão estão brigando para ver quem é o maior apóstolo. Ei, escuta aqui, leia a Bíblia, porque o apóstolo não é maior do que ninguém, o pastor não é maior do que ninguém. O que não pode é o mestre desalinhado, é o pastor desalinhado, é o evangelista desalinhado, é o profeta desalinhado, é o apóstolo desalinhado.
Se esses 5 ministérios não estão alinhados, a igreja está sendo deformada pelos seus líderes. Porque Paulo fala, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, para o fim, vírgula, do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Quando os 5 ministérios estão alinhados, o corpo de Cristo está sendo aperfeiçoado. Como? Homens pecadores sendo transformados em discípulos, treinados como discípulos, equipados como discípulos, comissionados como discípulos e enviados como discípulos. Então eu descubro, quando nós não lemos a Bíblia, cara, nós nos tornamos especialistas em discutir. Jesus falou, eu peguei a vibe de vocês estão discutindo aí para ver quem é o mais top, né? Quem tem mais seguidor, o mais inteligente, não é isso? Vocês estão discutindo quem é o maior. Jesus pega uma criança, coloca no meio, e olha o que Jesus diz: qualquer que receber, versículo 35, e assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último, e de todos o servo de todos. Escuta, o maior não é aquele que tem, é o que serve os outros. Alô? Alô? Na Páscoa, irmãos, eu vou pegar ele, hein? Esse cara eu vou pegar ele. Porque primeiro eu conheço e foi eu que ungi ele. Os meninos servindo, irmãos. Os caras estão lá no pátio servindo. O apóstolo não é maior do que eles, eles são maior do que o apóstolo. Alguém lá fora entendeu? Escuta, irmão, o maior é o que serve. E tem crente vendo outro servindo e dizendo: é um absurdo, trabalha igual escravo. É porque o servo se tornou escravo do seu Senhor. Eles não são escravos da igreja, eles são escravos de Jesus. Alô? Deixa eu te falar, com todo respeito aos nossos obreiros, mas aqui ninguém lava cadeira e alinha em cadeira igual eu. Com todo respeito aos nossos obreiros e a grandeza que eles têm por ser maior do que a mim, ninguém nessa igreja lava um banheiro igual eu. Porque quando eu era adolescente, eu entrei numa empresa. No primeiro mês eu falei: eu vou ser dono dessa empresa. Ninguém nunca lavou um banheiro. Rapaz, pensa nos caras que liberavam um negócio fedido. Eu terminava de lavar o banheiro, eu dobrava o meu joelho naquele banheiro para orar. Eu dizia: obrigado porque o Senhor hoje me deu um banheiro para lavar, mas eu ainda vou ser dono dessa empresa. Chegaram, irmãos, os obreiros estão pegando, falando para os irmãos: querido, tudo bem? Você pode colocar o seu carro ali? Se quiser, nós colocamos para você. Eles vai lá, pega o carro. Fica aí, tá, Davi? Põe o carro no lugar, entrega a chave. Tudo dando certo. Aí chega alguém, abre o vidro só um pouquinho. O senhor poderia voltar aqui e guardar o carro lá? Não, eu vou pôr aqui na frente. Eu sou o pastor fulano de tal lugar. Parabéns, pastor. Que exemplo cultural e redentivo nós estamos dando para a próxima geração. O outro chega nele: querido, por favor, será que eu dirijo para o senhor, eu levo o carro. Não, você não entendeu, eu sou o pastor fulano de tal lugar. Que evangelho é esse, irmãos? Que nos ensoberbece. Que evangelho é esse que nos faz discutir coisas absurdas que não agradam a Deus? Que evangelho é esse que cria dentro de mim uma pompa de autoridade, que cria dentro de mim um desejo de ser voz,
Que evangelho é esse? Que cria dentro de mim um desejo. Isso era cultural. Isso veio do meio do povo judeu também. Porque na lei, escuta isso, na lei e na cultura, maior era o rabino, depois o sacerdote, depois o pai de família, depois o jovem e por último, a criança. Então Jesus começa sempre pelo lugar onde nós precisamos ser tratados. Ah, quer ser grande? Ah, entendi. Eu vou entrar na fruta de vocês. E eu vou ensinar para vocês um princípio. Ele pega uma criança, coloca no centro e diz: se vocês querem ser o maior, sejam o menor. Olha isso. Se vocês querem ser o maior, sejam então o menor. O problema é tem gente que não sabe ser o menor, quer ser grande e está atrapalhando os menores. Eu não dou conta nem de repetir o que eu falei, irmãos. O trem é tão sério. Se vocês querem serem o maior, Jesus pega essa criança e diz: qualquer que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Uau, uau. Jesus aqui, ele vai, olha o que ele, irmãos, olha o que Jesus está fazendo. Jesus está reconstruindo a inteligência de uma geração. Jesus estava dizendo o que? Vocês precisam mudar a mente de vocês, para entender o que é servir o meu reino. O que é entender sobre servir pessoas. Se você conhece alguém que reclama a vida inteira, irmãos, é porque, escuta isso, ele tem maior dificuldade de servir pessoas e ele quer ser servido a vida inteira. Deixa eu te falar, querido, se você quer ser voz na sua esfera de business, na sua esfera de projeto, na sua esfera de trabalho, entenda, não queira ser o mais bem equipado, queira ser o mais simples. Não, mas é porque o mundo espiritual, é porque criaram um mundo espiritual paralelo evangélico, para não se submeterem ao reino de Deus, para não se submeterem à verdade. Você sabe por quê? Para ser como uma criança vai te custar tudo. Criança é simples, é ou não é? Criança briga? Não. Criança briga? Criança briga? Aí a criança briga e entra um demônio dentro do pai. Mas aqui em Goiânia não. Aí o pai fala: te mordeu, mordeu, vai lá e mata ele. Escuta, as crianças brigam ou não brigam? Se o pai não estiver perto, rapidinho se trambica lá, morde um ao outro e rapidinho estão brincando de novo. Tá ou não tá? Aí os pais entram na confusão e agora vira inimigo um do outro. Como que pode, gente difícil igual nós, irmão? Jesus está falando: se vocês não forem como essa criança, vocês não conseguirão viver comigo, porque no meu reino, o reino não é dos mais espertos, o reino é dos mais simples. O reino não é para aqueles que querem ser grandes. Irmãos, com todo respeito, mas teve líder de ministério que chegou ontem numa Million Woman com 5 segurança. Líderes com segurança armado. Tomara que aconteça uma guerra, que nós vamos falar: o pastor lá tem segurança, está armadaço, põe ele na frente da guerra lá, o homem está pronto. Que evangelho é esse, irmãos? Aí não receberam voz, foram embora revoltados, dizendo: Deus não está nisso aqui não. Ah, então Deus só está naquilo que temos voz.
Então Deus só está naquilo que temos autoridade. Ei, se Deus só estiver segundo a mentalidade da maioria dos brasileiros, sabe o que vai acontecer com os perdidos? Continuarão perdidos. Nós temos um Zoom essa semana, obrigado, filho. Nós temos um Zoom essa semana com a Cindy Jacobs. Essa mulher me deu uma palavra, irmãos, muito pesada. É uma profecia. Mas ela disse: eu conheço a sua cidade. Porque foi ela que profetizou que Goiânia seria a primeira cidade a ser totalmente tomada pelo Evangelho. E Goiânia inteira seria salva. Irmãos, não, aleluia não. Isso deveria mexer com você. Por quê? Você dentro de você a certeza, eu estou envolvido nessa conquista aí. Ninguém vai me tirar disso aí. Mas ela disse: precisamos conversar. Eu quero conversar com você, sua esposa. Nós precisamos de um tempo, porque na sua cidade as igrejas cresceram e eles abandonaram os pobres. E o avivamento na sua cidade virá de onde estão os pobres, e não aonde eles estão gastando rio de dinheiro para chegar. Mas, irmãos, ouvir uma palavra dessa não é fácil, porque eu estava lá representando o Brasil, e ela disse: continue investindo em pessoas, e vai até o lugar aonde o avivamento vai começar na sua cidade. Gaste tudo com eles, invista tudo neles. Deus levantará pessoas do lado de vocês que vai investir nessas localidades, nessas regiões, e naquele lugar nascerá o avivamento. Sabe, irmãos, as nossas discussões têm feito com que a gente deixe de ser menino para nos tornarmos adultos. Adultos viciados em culto, viciados em programação. Aí, como igreja no Brasil, temos que gastar com programações, em vez de gastarmos com o perdido. E ir até o perdido, encontrar o perdido, anunciar o evangelho para o perdido. Escute o que eu vou te dizer nessa noite, e escreva na sua Bíblia, se você tiver coragem. Deus vai levantar nessa cidade um povo destemido. Deus vai levantar nessa cidade gente com coração de discípulo. Deus levantará nessa cidade gente que não tem tempo para esse tipo de discussão, porque eles querem estar com Jesus, eles querem fazer o que Jesus está fazendo. Pessoas que decidiram mudar a sua mentalidade. Gente que quer continuar sendo como uma criança. Uma criança, ela tem dependência total. Uma criança tem simplicidade. E outra coisa, toda criança é a etapa de maior potencial para discipulado. Nós somos uma geração que estamos envelhecendo dentro da igreja. Nós não queremos ser discipulados, nós queremos que pastor tenha tempo com a gente a vida inteira. Nós não queremos ser treinados, nós não queremos equipamentos, nós não queremos envio, porque a partir desse momento você precisará ouvir o Senhor todos os dias da sua vida. Porque você vai deixar de ser o maior para ser o menor, aquele que está pronto para servir a cidade de Goiânia, aquele que está pronto para servir o estado de Goiás, aquele que está pronto para servir as nações. Não, irmão, não é fazer viagem, é servir as nações. Aquele que está pronto, aquele que usa as suas ferramentas, aquele que usa o seu trabalho para alcançar pessoas. Irmã, se você corta o cabelo de alguém de graça para pregar o evangelho para essa pessoa. Se você pinta uma parede bem feita de alguém para pregar. Eu tenho um amigo no sertão, sabe o que ele está fazendo? Pintando o muro de todas as casas da rua onde ele chega, e no final do dia acontece um avivamento na rua. Porque tem alguém que faz alguma coisa e não está fazendo apenas para satisfazer o seu ego, a sua vontade, os seus desejos. Eu trabalho com venda de imóvel, compro um imóvel e dá para uma viúva.
Aí não, então continua pobre, miserável do jeito que você está. Não, agora a igreja tinha que entrar num avivamento violento, não, vocês são. Irmão, se você não quer dar casa para uma viúva, continua pobre, meu. Eu não quero dar uma casa, eu quero construir uma cidade ainda. Ah, mas aí é fé demais, então desce desse negócio. Se aquilo que fizermos não for para transformar a vida de pessoas, as mesas da discussão ganharam o nosso coração. A mesa da discussão tirou de nós a missão. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: cara, você tem uma missão. Não, com todo respeito, se tem aí não tem nada, não é isso não, mas por favor me entenda. Não, eu não sou um coach, eu sou um apóstolo, irmão. Eu estou te dizendo que você tem uma missão. Eu estou te afirmando que você tem uma missão. Ah, eu sei, mas eu preciso de dinheiro. Não, você precisa de fé. Porque o dinheiro ganhou o seu coração e Mamon domina a sua mente. No dia que você entender que você precisa de fé para cumprir a sua missão, o dinheiro vai chegar na sua conta todo o tanto que você precisa para ele. O dinheiro não corre atrás de quem obedece Mamon. O dinheiro corre atrás daqueles que servem o reino de Jesus. Irmãos, você lava um carro de alguém para ganhar essa alma para Jesus. Irmão, o que você faz? Pelo amor de Deus, usa aquilo que você faz para tocar uma pessoa. Usa aquilo que você faz para transformar alguém. Vai ter que comprar uns apartamentos, Sideco. O bem vai falar: nossa, que tamanho de patrimônio. É verdade, bem. Nós vamos distribuir patrimônio. Você está aí, irmão? Olha para quem está do seu lado. O que você faz da vida, irmão? Com todo respeito, fala para ele: o que você faz da vida? Pelo amor de Deus, não fala para ele: eu não faço nada. Você fala: não faço nada. Fala: irmão, morre em nome de Jesus. Vai para a eternidade. Vai ficar sem fazer nada no seio de Abraão. Irmão, nós temos uma cidade para ganhar para Jesus. Nós temos Goiânia. Não abriremos mão da promessa que esta cidade carrega. Ela será totalmente salva. Ganharemos Goiânia para Jesus. Caiado falou que bandido tem que mudar. Tem ou não tem? Irmão, para não entregar a vida para Jesus, vai ter que mudar para outra cidade. Porque na nossa, ele vai encontrar Jesus aqui. Está comigo? Está comigo? Quem está comigo, diga amém. Então, querido, sirva o reino com aquilo que você tem. Em nome de Jesus, sirva o reino com aquilo que você tem. Sirva o reino com aquilo que você tem. Sirva o reino com aquilo que você tem. Não gaste tempo discutindo aquilo que é antirredentivo, aquilo que atrapalha, aquilo que não constrói. Você está aí, irmão? Repete para o seu irmão. Fala: você tem uma missão. Ele não entendeu não? Fala para ele: para, em nome de Jesus, de ficar sendo alimentado por informação sobre qual é o seu propósito. Fala para ele: o seu propósito. Diga: o seu propósito morreu. Fala: o seu propósito foi sepultado nas águas do batismo. Diga: quando você saiu daquelas águas, você saiu comissionado para uma missão. Você pode aplaudir a Jesus? Se você não tem clareza da missão, mais uma semana não vai acontecer nada. Daqui para mais uma semana voltaremos para pedir ao Senhor que nos socorra na segunda. Quando você tem clareza da missão, sabe qual que é a sua certeza? Meu tempo é agora. Meu tempo é agora. A vida passa rápido e eu não vou perder isso por nada.
Quem tem clareza diz: chegou a minha hora. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: sua hora é agora. Não, irmão, você não deu conta de enviar ele, não. Fala para ele: a sua hora é agora. Fala: chegou a sua vez, irmão. Fala para ele: você está na sua vezada agora, irmão. Fala: a sua vezada agora. Ele vai entender, pode falar para ele. Fala: a sua vez é agora, irmão. Fala: você está no seu tempo, o tempo é agora. Ministra na vida dele. Vamos fazer uma rafruta aí. Fala para ele: não perca o seu tempo por nada. Diga: seu tempo é agora. Fala para ele: se tem que fazer alguma coisa, é agora. Fala para ele: é agora. É agora. Nós não teremos outro tempo. O tempo de transformar o Brasil chegou, é agora, irmãos. O tempo para transformarmos o Brasil é agora. E esse agora começa na mesa da sua casa. Lá é o lugar onde Ele quer estabelecer a presença dEle. É lá que Ele quer trazer o reino dEle. Aonde o reino de Deus é estabelecido, paz, justiça e alegria no Espírito, é a atmosfera desse lugar. Eu quero orar por você, querido. Você precisa sair daqui pronto para a sua missão, sabendo quem você é. Você precisa sair daqui hoje, sabe, com esse entendimento. Não, irmãos, não é sobre ressignificar. Jesus não estava ressignificando algo quando Ele pegou aquela criança. Falou: querem ser, você quer ser o maior? Seja como essa criança, o mais simples de todos, o menor de todos. Escuta, naquela cultura uma criança era voz para a sociedade judaica? Não, no reino é. Eu vou repetir, você não entendeu. Eu vou repetir e vou provar. Essa criança, na cultura judaica, ela era voz entre aqueles rabinos, ela era voz entre os sacerdotes, ela era voz entre as sociedades. Essa criança, ela era voz entre os jovens. Deixa eu te falar, irmão, e eu vou orar. Estávamos saindo de Brasília, eu, Bispo Adriana, Pastora Norma, Pastor Douglas, Pastora Cris e a Evelynzinha. A Pastora Norma falou: Evelyn, eu vou no banheiro, você quer ir? Ela falou: quero, pastora. Foram as duas, de mamando a caducando. Pastora Norma e a Evelyn. Pastora Norma vai entrar no banheiro. Pastora Norma não pediu nada para a Evelyn, ela só chamou a Evelyn para ir no banheiro. Dentro do banheiro tinha uma mulher limpando o banheiro. A Evelyn, a pastora Norma foi para a baia do banheiro e a Evelyn foi na menina. Oi, tudo bem? Você já convidou Jesus para morar no seu coração? Ela falou: eu tenho Jesus, Ele está perto de mim. E a Evelyn: não é sobre estar perto de você, é sobre habitar dentro de você. Não, mas eu falo com Ele. Não é sobre falar com Ele, é sobre aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Você já fez isso? Eu sou católica. A Evelyn, afiada, hein, irmão, falou: não estou te falando de religião, estou te falando sobre salvação, sobre ter o seu nome escrito no livro da vida. Irmão, tem base uma menina dessa? Até os evangelhos lá dentro falam: não, eu quero aceitar de novo. Me batiza dentro desse banheiro aqui, eu não tenho condição não. Irmãos, sabe que a mulher começou a ficar o quê? Sem saída. Por quê? Porque a porta certa já estava diante dela. Aí a pastora Norma, com toda a sabedoria que ela tem, irmãos, essa jovem senhorita, nós estamos orando pelo mozão dela. Ei, escuta,
Pastora Norma tem filhos espirituais no mundo inteiro. No mundo inteiro. Na sabedoria dela, poderia ter feito o quê? Não, a Evelyn não sabe terminar isso aqui, eu vou terminar para a Evelyn, porque eu sou maior do que a Evelyn. Pastora Norma ficou na intercessão, enquanto a Evelyn falou: você quer fazer a oração de confissão hoje? Ela disse: eu quero. E a Evelyn disse: repete após mim. Fez a oração de confissão. Aquela mulher entregou a vida para Jesus. A Evelyn sai do banheiro, chega na mesa, senta na mesa e fala: P, bati a meta. Quem segura uma geração dessa, irmão? Essa geração não tem tempo para discussão, porque ela já está entregue ao reino. Ela sabe da sua missão, ela compreende a sua missão. Se você olhar, não sei se é no meu ou no da igreja, já bateu quase 700 mil visualizações. E ainda tem um monte de gente lá nos comentários discutindo, dizendo que é um absurdo. Os evangélicos acham que só eles têm direito de salvação. E a Evelyn não falou de religião. A Evelyn só falou que Jesus salva. E que naquela noite ele queria encontrar com aquela mulher. Nesse lugar, nós já ganhamos quase todos para Jesus, irmão. Aí numa televisão está o campeonato brasileiro, no outro está um outro campeonato, no outro está o show do Imperador, no outro está o show da Joelma. O pau está quebrando lá, irmão. E a gente jantando, né, Ceará? E ganhando aquelas pessoas para Jesus. E aí quando nós chegamos lá para jantar, para vir embora, porque é o único lugar que a gente consegue ir aberto, irmão. Ah, mas aí é um bar, ou evangélico. A pessoa, se eu for visto num bar, com um copo de guaraná, vai achar que eu estou tomando cerveja. É verdade. Pessoas que não estão cheias do Espírito Santo, é isso que as pessoas pensam delas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela cumpre com a sua missão, porque ela sabe quem ela é. E nós viveremos a maior revolução do amor nessa terra, até que esse avivamento comece. A última vez que chegamos lá, Jonathan, eles quase disputaram para ver a mesa que a gente ia sentar, para eles nos servir. Não, pastor, hoje o senhor vai sentar na minha mesa para mim te servir. Não senta nessa mesa aqui não. Mas nós oramos com todos eles. Você não consegue entregar aquilo que não está te alimentando, irmão. Se o amor do Espírito Santo é o que está alimentando você por dentro, é isso que você quer entregar para as pessoas. Se esse amor não está nos alimentando, se esse amor não está nos nutrindo, nós estamos na caminhada da discussão, perdendo o nosso tempo, perdendo a revelação, perdendo a oportunidade da melhor fruta, que é estar na presença de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, nós não queremos ser como Cafarnaum. Cafarnaum e Corazim foram as cidades da Galileia que mais receberam de Jesus e que terminaram em juízo. Eles não ouviram o Senhor. E os discípulos estavam começando a ser influenciados por essa cultura de discussão. Os discípulos de Jesus estavam começando a ser influenciados pela cultura de Cafarnaum. Senhor, nós não seremos influenciados pela cultura do Brasil, pelo desejo desenfreado de poder, de construir voz, autoridade por argumento. Pai, nós não seremos, em nome de Jesus, influenciados por essa cultura. Pai, nós não queremos perder o ambiente da presença, em troca do ambiente da discussão. Nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus,
Nessa noite só a sua palavra pode encontrar um coração aberto. Espírito Santo, só o Senhor pode encontrar nessa noite o aflito, sim, aquele que está em desespero também, mas só o Senhor pode encontrar aquele coração que desesperadamente tem procurado pelo Senhor e ele não sabe como encontrar. Nós não queremos ser como aqueles discípulos que caminhavam com Jesus, mas estavam perdidos nas discussões da vida, no interesse de crescer, interesse de popularidade, no interesse de serem os maiores. Senhor, nós nos arrependemos e aprendemos que o maior é o que serve. O maior não é o que está em cima, nem o que está à frente. O maior é o que serve a todos. Nós aprendemos que o maior é aquele que não quer ter o direito, porque o único direito que o alimenta é o direito da verdade. Pai, nós queremos, a Bíblia diz que Jesus puxou a criança para o meio. Ah, Deus, nós não queremos a extremidade das discussões. Nós queremos, como aquela criança, estar no centro da tua vontade. O centro da tua vontade não é para aqueles que querem ser grandes, é para aqueles que querem ser servos. Encontre os servos nessa noite, Deus. Encontre o nosso coração dispostos a servir o Senhor, servindo os pequenos. Nós queremos sim servir essa cidade. Nós queremos servir esse estado, não debaixo da autoridade do estado e da cidade, debaixo do governo do Espírito. Nós queremos servir o necessitado. Nós queremos servir o teu reino com o nosso coração. Nós queremos ser fiéis à tua palavra, fidelíssimos à verdade, Deus. Pai, que nessa noite o Senhor possa encontrar esses meninos neste lugar. Puxa esses meninos, Espírito Santo. Puxa-nos nessa noite. Puxa os meninos para o centro da tua vontade, como aquela criança foi puxada para o meio dos adultos. Nós não queremos ser como aqueles adultos, ó Deus, cheios de argumentos, querendo ser vós, cheios de si mesmos. Queremos ser como aquela criança que é puxada para o centro. Nós queremos o centro da tua vontade. Se esse é o seu desejo, faça uma oração e diga para ele: Senhor, me puxa nessa noite. Fala para ele: encontre o servo nessa noite, encontre o menor nessa noite,